Olá, sejam muito bem-vindos a Oncologia para o Não Oncologista, uma série de aulas de conceitos fundamentais de oncologia. Eu sou Angélica Nogueira, pesquisadora e professora da UFMG, e tenho a honra de contar com a presença da doutora Teara Sende Fagundes. Teara tem doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é oncologista do Núcleo de Hematologia e Oncologia, e a Teara vai falar para a gente sobre o suporte clínico ao paciente oncológico, controle de dor, êmese, diarreia, astenia. Seja muito bem-vinda, Teara. Olá a todos, meu nome é Teara, eu sou oncologista clínica e hoje vou falar para você sobre o suporte ao paciente oncológico. Os temas a serem abordados serão dor, fadiga, diarreia e náusea e vômito. Primeiramente, falando sobre a dor, é um dos sintomas mais associados ao câncer. Ele é definido pela Associação Internacional de Estudo de Dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual real ou potencial. A dor do paciente com câncer, ela é diferente de uma experiência de um paciente que não tenha malignidades. É também um dos sintomas mais temidos pelos pacientes, e a dor subtratada priva o paciente de conforto e afeta as atividades do dia a dia, a motivação de interação com familiares e amigos e a qualidade de vida. Há evidências suficientes que a qualidade de vida e sobrevida estão ligadas ao início precoce de cuidados paliativos, incluindo o manejo de dor. Ou seja, pacientes com doença avançada, antes eles recebem o cuidados paliativos auxiliado ao controle de dor, isso vai ajudar na disposição, no apetite, nas atividades diárias. O paciente não pode ficar restrito, a gente tem que saber manejar a dor para que ele não fique padecendo disso. Não é uma condição que, porque o paciente tem câncer, que ele tem que ficar sofrendo por conta disso. A dor pode ter várias classificações, como aguda, crônica. Uma das classificações é a dor nociceptiva. Ela é o resultado do dano às estruturas somáticas e viscerais e ativação resultante dos nociceptores. Os nociceptores estão presentes na pele, vísceras, músculos e tecidos conectivos. A dor nociceptiva pode ser dividida em somática e visceral. Quando ela é descrita, ela pode ser descrita enfincada, sendo bem localizada e em pressão, e ela, nesse caso, é muito provável de ser uma dor somática nociceptiva. Normalmente ela pode ocorrer após procedimentos, cirúrgicos, ou decorrentes também de metástase ósseas. A dor visceral nociceptiva, ela é frequentemente descrita como difusa ou incólica. Ela é secundária a compressão e filtração ou distensão de víscera abdominal ou torácica. A dor neuropática resulta no dano neural central ou periférico. Ela pode ser descrita como inquemação, fincada ou disparo. Os exemplos de dor neuropática incluem estenose do canal medular, neuropatia diabética, efeitos de diversas quimioterápicos, como a vincristina, cistatina, radioterapia ou secundária lesão neuronal. O objetivo do manejo da dor, do inglês, é utilizado um mnemônico de 4 A's. Uma delas é a analgesia, ou seja, otimizar a analgesia, obter o maior alívio da dor possível. As atividades, tentar otimizar essa condição da dor para que o paciente possa estar apto para as atividades da vida diária, psicossocial, funcionalidade. Os efeitos adversos, minimizar os eventos adversos, interações medicamentosas. A gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos. Dentre elas, a gente pode ter aí constipação intestinal relacionada aos opioides, o abuso, que é o uso irregular da medicação, em geral em excesso, e evitar que essa dor venha afetar a relação do humor do paciente também. O algoritmo mais amplamente aceito para o tratamento da dor é o da OMS, que sugere iniciar com acetaminofeno, paracetamol ou um anti-inflamatório não esteroidal. Se esse manejo for insuficiente, podemos começar com o opioide fraco, como a codeína, o tramadol, e, subsequentemente, se necessário, passar para um opioide forte, como morfina, metadona, oxicodona.
Os principais efeitos adversos dos opioides, que são uma classe de medicamentos muito utilizados na dor do câncer, são constipação, e para isso a gente deve manejar as medicações, náusea e vômitos, prurido, delírio, hipertensão respiratória, comprometimento motor e cognitivo, a sedação, o uso crônico também pode deprimir o eixo hipotalâmico pituitário e causar hipogonadismo. As intervenções não farmacológicas, né, para o manejo da dor, incluem as condições físicas, né, fisioterapia, massagem, a própria atividade física, psicossociais, né, a terapia, a interação com outras pessoas, espirituais, né, ou seja, resgatar a espiritualidade desse paciente, e cognitivos-comportamentais, né, o que dos hábitos de vida podem ser melhorados para controle melhor dessa dor. Entre as estratégias intervencionais para o manejo da dor no câncer, a gente pode utilizar muito, né? A gente utiliza muito a radioterapia, principalmente para a dor óssea localizada. Pode ser feito também bloqueio neural, a infusão de analgésicos regionais, uma ablação, né, guiada por imagem, procedimentos de manejo da vértebra, como cementoplastia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a fadiga relacionada ao câncer, né? O que seria? Seria uma definição de uma percepção subjetiva de cansaço físico, emocional ou cognitivo, uma sensação de exaustão persistente e angustiante relacionada ao tratamento do câncer, que não é proporcional às atividades realizadas por esse paciente e também interfere na funcionalidade. É bem diferente da nossa fadiga, né? O nosso cansaço do dia a dia. Muitas vezes a fadiga do paciente oncológico, ela é pouco reportada, pouco avaliada pelos médicos, pouco diagnosticada e pouco tratada, né? Ela é muito comum em pacientes com câncer e praticamente universal naqueles que estão em tratamento com quimioterapia, radioterapia, aqueles que fazem transplante de medula óssea ou usam biológicos. E é interessante que mesmo aqueles pacientes curados com câncer, eles podem ainda relacionar a fadiga anos depois do tratamento. E isso impede que eles tenham uma atividade plena, funcional. E isso, às vezes, também é difícil de ser justificado, né, para seguros de saúde, para o INSS, porque, a princípio, o paciente está curado, está apenas em controle, mas ele pode ter uma sequela, tanto do tratamento como do câncer, de ficar com esse grau de fadiga mais incapacitante. A patofisiologia não é totalmente esclarecido, não, mas a gente acredita que podem ter envolvimento de citocinas pró-inflamatórias, desregulação do eixo hipotalâmico pituitário adrenal, desincronização do ritmo circadiano, né, a questão do sono alterado, perda musculoesquelética, né, é muito comum a perda de massa magra, e desregulação genética. Esses fatores podem ser de forma isolada ou interligados. Os principais tratamentos oncológicos que estão associados à fadiga são a radioterapia, a quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, tratamento multimodal, ou seja, quimioterapia associada à radioterapia, posterior cirurgia, e protocolos de quimioterapia com dose intensificada ou com múltiplos quimioterápicos. Outros fatores que podem estar associados à fadiga são anemia, né, tanto decorrente de perda sanguínea, quanto do próprio tratamento, a própria dor, né, e os medicamentos utilizados para tratar a dor, o sofrimento emocional. Inclusive, há estudos que mostram que pacientes que não tenham companheiros durante o período de tratamento do câncer são mais suscetíveis a terem fadiga do que aqueles que têm com quem dividir essa ansiedade, né, que tem um familiar próximo. Também pode estar associado a distúrbios do sono, a desnutrição, a progressão da doença, né, ou uma doença já metastática, não localizada. Além disso, outras comorbidades, por exemplo, nefropatia, cardiopatias mais avançadas, tudo isso pode contribuir que a fadiga seja mais persistente ou mais intensa.
Então, como eu já disse, né, ela é um sintoma perturbador que pode ocorrer meses ou anos após o tratamento. E ela, de forma persistente, pode afetar a qualidade de vida do paciente, impedindo de participar de atividades diárias. E os pacientes reconhecem que a fadiga é um dos sintomas mais estressantes associados ao câncer do tratamento. Mais ainda que náusea e vômito, que a gente pode, usualmente, ter uma terapia mais eficaz. O paciente deve ser questionado sobre a fadiga antes do tratamento, durante e nas consultas de segmento. Né? De uma forma geral, não é um sintoma bem questionado. E os pacientes e familiares também devem ser informados que o manejo da fadiga é parte integral do tratamento. No caso, né, de pacientes com doença muito avançada, pode ser que o tratamento ainda piore essa fadiga. Então, é necessário também ponderar isso no cuidados paliativos. A reabilitação pode incluir terapia física, né, fisioterapia, ocupacional, medicamentosa e também no cuidado da fim da vida deve ser abordado. Aqui a gente tem algumas atividades, né, que podem melhorar, como fisioterapia, atividade física, yoga, acupuntura. A gente espera que o paciente, mesmo em tratamento, tenha uma melhor qualidade de vida possível. E o tratamento de outras coisas que podem ajudar, né, como adjuvantes, no tratamento da fadiga, seria o próprio tratamento da anemia, né, às vezes vai requerer transfusão, suplementação, né, acompanhamento nutricional, tratamento da depressão, né, nem sempre o paciente que tem fadiga tem depressão, então, mas aqueles que têm a depressão associada, ela costuma agravar esse sintoma. Então, é interessante investigar sobre a depressão e começar o tratamento otimizado. Controle álgico, né? Em casos selecionados, né, homens com hipogonadismo, pode ser feita reposição de testosterona. Há alguns psicoestimulantes também utilizados, como metilfenidato, modafinil. É interessante ver, né, a interação medicamentosa desses psicoestimulantes e também as doses. E o próprio glicocorticoide, né, como a dexametasona, pode ser utilizado de via oral. Vou falar um pouquinho sobre a diarreia no tratamento oncológico. Um dos princípios da quimioterapia é que ela age em células que se proliferam rapidamente. No trato gastrointestinal, isso pode levar a uma variedade de sintomas, né? Mucosite, diarreia, até mesmo constipação, né? E a diarreia relacionada à quimioterapia, muitas vezes ela é uma complicação potencialmente séria e ameaçadora à vida, podendo requerer internação. Muitas vezes, para o manejo e controle dessa diarreia, ela vai poder, infelizmente, atrasar os períodos do ciclo de tratamento, né, e dificultar a adesão do paciente, comprometendo, assim, pode vir a comprometer o desfecho do tratamento a longo prazo. A gente tem aí várias etapas, né, que essa diarreia pode se manifestar, inicialmente com aumento da frequência, movimento intestinal, perda da consistência fecal, ficando mais pastosa, posteriormente liquefeita. Excesso de gás, cólica intestinal. E aí a gente pode evoluir com quadros mais graves, né, que é uma perda de volume, insuficiência renal aguda, alteração de eletrólitos, né, como hipocalemia, hipomagnesiemia, acidose metabólica, hiponatremia, ou, em alguns casos, quando há muita depressão de volume, a própria hipernatremia. E em casos mais graves também, infecção, né, sepse por translocação bacteriana ou ruptura da mucosa intestinal. As medidas que a gente deve tomar inicialmente é evitar alimentos que possam piorar essa diarreia, como leite, derivados, né? Alguns pacientes, não é raro, apresentam uma deficiência de lactase, né? E aí isso é agravado durante o tratamento. Então, evitar, né, esse tipo de alimento, comida muito apimentada, álcool, né, que acaba desidratando, produtos com cafeína. E, nesse caso, evitar, né, os produtos com a comida com alto conteúdo de fibra, porque vai estimular o trânsito intestinal, as comidas gordurosas, né, e alguns sucos também que possam soltar mais no intestino, como laranja, ameixa, nesse contexto, não estão indicados.
Deve-se também promover uma hidratação oral agressiva, né, com água e sal, açúcar, né, porque a glicose ajuda na absorção intestinal do sódio, e aí pode ser feito com soro oral, ou como, por exemplo, o uso do Gatorade, água de coco, né. E devido ao potencial dano da mucosa e perda das superfícies absortivas, podemos indicar que os pacientes comam alguns tipos de alimentos de mais fácil digestão, como banana, né, banana prata, arroz, maçã e torradas. Devem ser interrompidos medicações ou suplementos que possam piorar a diarreia, como laxativos, emolientes do bolo fecal, alguns casos que usam própria babosa, né, na medicina natural, vitamina C em altas doses, chá verde e procinéticos como a bromopida e a metoclopramida, que podem acelerar o trânsito intestinal também. Um medicamento que a gente utiliza, né, a própria loperamida, que é um opioide sintético, né, ela tem um mecanismo que ela se liga ao receptor do opioide MU na parede intestinal, inibindo o peristaltismo, liberando, assim, a acetilcolina através dos receptores opioides MU, lentificando, assim, o trânsito intestinal, e aí, com isso, é possível uma melhor absorção de líquidos pelo intestino. Isso vai reduzir a perda de fluidos e eletrólitos, reduzir o volume fecal e melhorar a consistência fecal. Ela é rapidamente absorvida, né, e tem rápido início de ação. Ela é muito metabolizada pelo fígado e, diferente de outros opioides, né, ela não tem tanta penetração no sistema nervoso central, evitando efeitos, né, como sedação, depressão respiratória, né, comparando a outros opioides como fentanil e codeína. Mas o principal efeito colateral é a constipação, então, no caso, né, deve ser titulado. Com a melhora do hábito intestinal, pode ser reduzido gradualmente ou suspenso também. Agora vamos falar um pouquinho sobre a náusea e vômito no paciente oncológico, né? Uma situação bastante desagradável também. Ela pode ter várias causas, não só decorrentes do tratamento. Pode ser também por conta de obstrução intestinal, parcial ou completa, disfunção vestibular, metástases cerebrais, né? Dá um padrão de náuseas, principalmente matinais, distúrbio eletrolítico, como hipercalcemia, que é uma das emergências oncológicas, em muitos casos, principalmente hipercalcemias graves, hiperglicemia ou hiponatremia, além disso, a uremia, né, decorrente da disfunção renal, gastroparesia, excesso de secreção, suspensão rápida de opioide também pode dar esse efeito rebote, e também a acetilfarina. E aí, a radioterapia, né, pode vir, em alguns casos, causar êmese, né? Por exemplo, pacientes que recebem radioterapia de corpo total, como pacientes, né, pré-transplantes, podem ter uma alta taxa de êmese, cerca de 90%, ou aqueles que recebem radioterapia no abdômen superior também têm um risco aumentado, de 30% a 90%. Né? Isso porque no trato gastrointestinal superior, principalmente delgado, tem células que se dividem rapidamente e são muito sensíveis à radioterapia. Isso vai depender também do fracionamento das doses, né? Doses mais altas ou maiores quantidades num curto período no tecido irradiado. E os próprios quimioterápicos, né, eles são classificados também de acordo com o potencial metogênico, né? Alguns têm níveis mais altos, outros mais baixos, e principalmente algumas combinações, né? Isso aí vai ser interessante para a gente guiar a profilaxia previamente à administração do quimioterápico e orientar para o domicílio também. A gente divide aí quimioterápicos com alto potencial metogênico, né, que tem acima de 90% de risco de êmese, moderadamente metogênico, de 30% a 90%, pouco metogênico, de 10% a 30%, e minimamente metogênico, com menos de 10% de risco de êmese.
E a náusea e vômito induzido por agente anticancerígeno são diferenciados, né? Classificados em aguda, tardia, antecipatória, de escape, refratário. No caso, né, do agudo, ele tem início alguns minutos a horas após a administração do agente anticancerígeno, e normalmente nas primeiras 24 horas já se resolve, né? O pico de intensidade vai ser de 5 a 6 horas após o tratamento, e os fatores em que influenciam mais são o próprio agente, né? O histórico de náusea e vômito também, o ambiente da administração do agente anticancerígeno e a eficácia do regime antiemético profilático. A incidência aumenta em mulheres jovens, né? Mais frequente abaixo de 50 anos, com histórico de que nunca tenham utilizado álcool, labirintite ou náusea matinal. A náusea e vômito tardio, ela se inicia após 24 horas da administração do agente anticancerígeno. Ela ocorre mais frequentemente após a administração de anticancerígeno de potencial alto mutagênico, como a cisplatina, carboplatina, ciclofosfamidas ou antraciclina. Para a cisplatina, a AM atinge seu potencial máximo 48 a 72 horas após a administração e pode durar até 6 a 7 dias. Então, para esquemas semanais, às vezes, quando o paciente já vai receber outro ciclo, ele ainda está com quadro de EMES. Já no caso do náusea e vômito antecipatório, ela ocorre antes do paciente receber seu próximo tratamento com agentes anticancerígenos. Primariamente, ela é considerada uma resposta condicionada, né? Ela vem de uma experiência negativa prévia com anticancerígenos. Ela, em geral, tem uma incidência de 18% a 57%, e a náusea é mais comum que o vômito nessa condição. Mais uma vez, os pacientes jovens são mais suscetíveis, porque geralmente também recebem esses regimes anticancerígenos mais agressivos, né? Toleram melhor o tratamento e têm um menor poder de controle de EMES do que os idosos. A náusea e vômito de escape, ela ocorre apesar da terapia antiemética profilática e vai requerer, assim, muitas vezes, um resgate com antiemético. A náusea e vômito refratário, elas ocorrem subsequentemente aos ciclos de tratamento quimioterápico, quando a profilaxia antiemética ou de resgate não foi efetiva em ciclos prévios. As terapias que a gente pode utilizar são os antagonistas dos receptores de serotonina, como 5-HT3, né, que são a ondansetrona, garnizetrona, donazetrona e palonozetrona. Também podemos utilizar os antagonistas do receptor de neurocina 1, como a prepitanto e fosaprepitanto. Os corticoides, como a dexametasona, e a olanzapina, que é um antipsicótico de segunda geração que bloqueia os receptores de 5-HT2 e receptores de dopamina D2. Bom, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo. Obrigada e tenha um ótimo curso.